Estamos na Paraxá, né, que conhecemos como Levíticos, mas a Paraxá Vaikra. E através dessa palavra que eu pude meditar também na semana, e uma palavra maravilhosa porque toda a palavra do Senhor, né, ela é maravilhosa. E um pedaço dessa porção, né, que eu quero compartilhar com meus irmãos aqui, né, fez eu de fato meditar na minha vida e eu queria compartilhar mais e mais aqui com os irmãos. Paraxá de Vaikra, em Levíticos, eu queria ler aqui o primeiro versículo, mas antes de ler esses versículos aqui do início de Levíticos, eu queria falar que essa Paraxá, ela fez com que o Senhor chamou a Moisés, né, para o tabernáculo, porque ele queria falar com Moisés. E a presença do Senhor ele já se encontrava no tabernáculo. Quando a gente lê em Êxodo, tá? A palavra fala então que a nuvem cobria a tenda da congregação, Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E no começo de Levíticos fala que o Senhor, né, o Eterno, chamou a Moisés e da tenda da congregação e lhe disse: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós oferecer sacrifício, ofertas ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho. Então, meu irmão, a presença do Senhor, né, essa paraxá ela faz e me fez entender, nos ensina que sempre foi a vontade do Senhor habitar no nosso meio, né? É vontade do Senhor habitar com o seu povo. Mas lá de trás o povo já está corrompido, né? A gente vive nesse corpo corrompido. E como se achegar diante de um Deus santo, diante de um Deus separado? E é assim que essa paraxá começa a falar. No livro de Levítico inicia com o Eterno chamando Moisés, mas a presença já estava no tabernáculo. O povo precisava aprender novamente como se achegar diante de Deus. Deus chama a Moisés para ir diante da tenda da congregação e fala com Moisés para instruir aquele povo, porque o povo precisava ser instruído, porque precisava chegar diante da presença de Deus. E verdadeiramente, irmãos, nós precisamos estar na presença dele. E como estar nessa presença maravilhosa? Como estar diante dessa presença maravilhosa? E Êxodo fala que Moisés não conseguia nem estar perto dessa presença, porque o nosso corpo físico, diante desse corpo tão pecaminoso, a gente não tem condições de estar diante da plenitude da presença do Eterno. Nosso Deus não é o Deus distante, ele sempre quis estar perto do seu povo. Em Tiago 4:8 fala: Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Ele sempre quis, mas é necessário que primeiro quem chegue a ele? Nós. Nós viemos chegar a Deus e ele chegará a vós. Mas verdadeiramente eu chego de qualquer forma? Não tem como. Não é possível chegar diante de Deus. E é essas instruções que o Eterno passa para Moisés, para que Moisés falasse para o seu povo. E eu creio aqui, nós somos povo do Senhor. Nós somos povo do Eterno. Nós somos a igreja, nós somos o povo escolhido, porque o Senhor que nos chamou. Pelo amor do Filho dele, ele fala o quê? Por amor. Ele envia o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. É por amor. Não por nossas condições, não porque eu posso, não porque eu posso fazer alguma coisa, mas pelo amor do Eterno. Esse sacrifício vivo, como a gente cantou aqui, verteu o sangue na cruz para que eu e você, para que o povo, aquele que crê em Yeshua, tenha acesso a quem? Ao Pai. Louvado seja o nome do Eterno. A vontade de Deus sempre foi habitar com o seu povo e essa promessa será plenamente cumprida na eternidade. Apocalipse 21:3 fala:
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo do Eterno com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o quê? O seu povo. E o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. Né? Glória ao Eterno. O Senhor sempre fala, a palavra sempre fala, lá desde o começo, lá no Éden, né? O Senhor fazia o quê? O Senhor falava, o Senhor conversava com Adão, mas o que aconteceu? O homem pecou e não pôde mais ficar diante da presença de Deus. Ficou envergonhado, teve que se vestir. Então, o pecado traz isso. Então, novamente, o Senhor lá com o povo, porque nós somos povo separado, o Senhor escolheu um povo para ser separado, um povo dele, e o que ele faz? Ele começa a instruir esse povo, porque sempre foi da vontade do Senhor habitar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, irmão, se achegar ao Eterno não pode ser de qualquer jeito. Deus está requerendo do seu povo o quê? Santidade, ou melhor, separação. Você é o povo de Deus escolhido para ser separado. Separado desse mundo, separado das coisas que não agradam ao Eterno, para que a gente possa chegar diante dessa presença gloriosa que é a presença do Senhor. Levíticos 20 e 26 fala: Ser-me-ei santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e vós separei dos povos para serdes meus. O Senhor mesmo fala, a palavra do Eterno fala: seja santo, seja santo. Nós precisamos ser santo. E isso não é só lá em Levítico, porque quando eu estava lendo a Paraxá, ou melhor, quando lá atrás, quando eu lia o livro de Levíticos, melhor dizendo, Vaikra, né, eu ficava pensando, não entendia, os olhos estavam cegos para a palavra do Senhor. E eu não entendia, era sacrifício, era sangue, era cordeiro sem mancha, mas hoje, por meio de Yeshua HaMashiach, a gente começa a entender. E a palavra do Senhor começa a nos trazer discernimento, porque fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa palavra nos liberta daqueles pensamentos, nos liberta dessa teologia que fala que é de Mateus, de Evangelho para frente, e a gente começa a ver que toda a palavra do Senhor é poderosa para nos ensinar, para nos exortar e para fazer que o povo dele entre para o caminho. Tudo apontou para quem? Tudo aponta para Yeshua HaMashiach. O sacrifício apontou para Yeshua, aponta para Yeshua HaMashiach. E hoje, por meio de Yeshua HaMashiach, nós podemos ter verdadeiramente esse acesso diante do nosso Deus poderoso. Deuteronômio fala, 7, versículo 6. Porque povo santo és do Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu. Eu não tenho dúvida que a Beit, a congregação, nós somos escolhidos pelo Senhor. Não ache que você escolheu, mas o Senhor te escolheu. Foi o Senhor que permitiu você se achegar diante do Filho. E louvado seja o nome do Senhor. O Eterno quer que nos acheguemos a Ele, mas como pode o homem pecador estar na presença de um Deus santo? Para estarmos diante de Deus, precisamos estar o quê? Purificados. Sabemos que a purificação pelos nossos pecados vem pelo sangue de Yeshua, cujo sacrifício é o quê? Eterno. Não há mais sacrifício de derramamento de sangue pelos nossos pecados, porque houve um só sacrifício. E esse sacrifício foi do Filho de Deus, o Filho que Ele amou e por amor a nós Ele enviou, para que vertesse sangue. E esse sangue, nós temos pacto diante desse sangue vertido. E nós temos acesso diante do Pai. Nós temos acesso àquilo que nós não tínhamos e agora nós temos. Então nós somos povo escolhido. Creia nessa palavra, meu irmão. Porque não é palavra de homem, é palavra do Eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 10, 12 fala:
mas este havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra do Pai. Esse sacrifício foi aceito e ele ressuscitou e hoje vive eternamente à destra do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Yeshua derramou o seu sangue por mim, por você, para que tivéssemos esse acesso verdadeiro. Mais uma vez, irmãos, que temos esse acesso por meio de Yeshua HaMashiach, precisamos andar agora em quê? Em santidade, obediência e em boas obras. Efésios 2:10 fala: porque somos feitura sua, criados em Yeshua HaMashiach para as boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nela. Glória a Deus. O sacrifício foi feito, o Pai aceitou o sacrifício, hoje você tem acesso como povo de Deus, diante desse Deus poderoso, e agora como que nós devemos andar? Andar em boas obras. Paulo fala que essas boas obras de antemão já foram preparadas para que nós pudéssemos andar nela. E essas boas obras, irmãos, é a palavra do Senhor. Essas boas obras são as ordenanças do Senhor, são as instruções da Torá. Não pense que Levítico, que vai crar, né, está obsoleto. Não, obsoleto está o homem caído. Essa palavra é viva, toda a palavra do Senhor é viva. Louvado seja o nome do Eterno, meu irmão. Meus irmãos, de boas obras, nós precisamos entrar para que essas palavras, essas boas obras nos oriente, nos mostre qual é o verdadeiro caminho. Em Deuteronômio 10, de 12 a 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus te pede a ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos e ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que guardares os mandamentos do Eterno e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para quê? Para que vá bem, para o teu bem, para que vá bem, para que ande bem. O Senhor quer o teu bem. Esses mandamentos, essa palavra, esse acesso que nós temos à boa obra, a palavra do Senhor para que você vá bem. Você quer ir bem diante como povo de Deus? Você quer as bem-aventuranças do Senhor? Ande na palavra da verdade. Ande nos estatutos, no caminho, nos mandamentos que o Eterno tem te dado. Hoje nós temos uma palavra maravilhosa, Rafael tem nos orientado, o Senhor tem usado o Rafael, e essa palavra tem nos abençoado. Tem abençoado essa congregação. Não é só eu, Alain, andar, é a congregação andar em unidade. Nós temos que andar como povo, unidos em um só corpo, na presença do Senhor, como a palavra nos ensina. Irmãos, e eu meditando nessa palavra, né, veio o que o Senhor falou com Natália, o que o Senhor deu a Natália como sonho. E o Senhor, dentro do sonho, resumindo, o Senhor falava que tinha móveis que estavam com poeira. E diante disso, o Senhor também dá a ela o discernimento do que era essa poeira. Era o quê? Maus costumes. Né, irmãos? Então, verdadeiramente, o Eterno, ele tem o quê? Nos corrigido. Ele tem nos alertado e tem nos mostrado. Meus irmãos, o Eterno, por meio de Yeshua HaMashiach, quer fazer maravilha em nosso meio. Mas para nos aproximarmos dele, precisamos estar o quê? Limpos. Precisamos examinar nossas vidas e pedir ao Senhor que revele tudo o que não o agrada. E esses maus costumes não é do meu irmão. Esse mau costume não é do irmão que está do meu lado. Esse mau costume eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu tenho que olhar para mim, primeiramente. E pedir e clamar ao Senhor para que Ele revele tudo aquilo que desagrada a Ele. Porque eu tenho ouvido o Senhor usar os irmãos por sonhos e
por profecia, e o Senhor tem falado que a água, né, tem subido e o Senhor requer mais e mais de nós. Então, para que a gente verdadeiramente, como povo, como congregação, a gente venha se mergulhar, a gente venha ter acesso a essa água, essa palavra, ter acesso ao sobrenatural verdadeiramente, a que o Senhor cure, liberta, transforma, ressuscite. Verdadeiramente o Senhor está cobrando. Tem que tirar essa poeira, tem que tirar esse mau costume. Porque lá fora o homem tem mau costume, mas nós, como povo de Deus, não podemos trazer esse mau costume para dentro da congregação, para dentro da nossa vida como servos do Eterno. Louvado seja o nome do Senhor. E devemos pedir ao Senhor, clamar ao Senhor por esse arrependimento. 1 João, Atos 3,19 fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Temos que nos arrepender. Em 1 João 9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar. Glória ao Eterno. Para que serviu o sacrifício, meus irmãos? Para purificação, para que você fosse limpo. E o Senhor tem falado, tem maus costumes, se purifique. Você já tem acesso por meio de Yeshua HaMashiach. Vamos continuar andando assim? Não, meus irmãos, porque o Senhor tem falado. Glória ao Eterno. Atos 3,19 fala: arrependei-vos, pois. 1 João 7 fala: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de quem? De Yeshua HaMashiach, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Precisamos andar aonde? Na luz. Precisamos andar na luz, na palavra do Senhor. Glória ao Eterno. Salmos 119, 105 fala: tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É a palavra. É olhando para dentro, é olhando para a palavra que nós vamos verdadeiramente reconhecer que esses costumes não agradam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra, meu irmão, que nós temos que olhar como pessoa, como congregação. É a palavra que nos orienta diante da vontade do Senhor. Precisamos nos apresentar com o corpo como um sacrifício vivo ao Senhor. Em Levíticos, dando continuidade, né, na Vaikra, 1:3, capítulo 1, versículo 3, se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, à porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade perante ao Senhor. Mas antes eu queria também falar que Romanos 12:1 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do Eterno, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno, que é o vosso culto racional. Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Ofereceu um macho sem defeito. Yeshua não tinha defeitos. E Romanos fala que eu devo apresentar o quê? O meu corpo. E esse corpo tem que estar como? Sem maus costumes. Esse corpo tem que estar limpo. Esse corpo tem que estar separado, tem que estar santo. Não é isso que a palavra fala? Nós temos um Deus santo e nós, como povo de Deus, temos que ser santo, separado. Então apresenta o seu corpo separado. A porta da tenda da congregação a oferecerá. Maravilhoso que a porta da congregação, não temos templo mais, mas está lá em Israel. Mas o Senhor, Ele ensina que até para você oferecer esse sacrifício, tem que oferecer aonde?
no lugar certo. Para a gente oferecer esse culto racional também não pode ser de qualquer jeito. Muitas das vezes a gente quer oferecer diante do Senhor alguma coisa, mas oferecer da forma que eu acho, da forma que eu penso, não, eu tenho que oferecer conforme o Senhor instruiu. O Senhor chamou Moisés para quê? Diante da tenda da congregação. Não foi para instruir e falar para quem? Para o povo? Então, meu irmão, nós temos a instrução. Não é de qualquer jeito. Não podemos nos oferecer, não podemos chegar diante do Senhor de qualquer jeito. E ainda fala de sua própria vontade. Caso você queira oferecer sacrifício, você ofereça de própria vontade, bom grado. Tem que ser de espontânea vontade. Viram o Shabat? Dai glória a Deus, mas se você estiver vindo com o coração ali triste, pensando na sua semana, dormindo, né? Será que o Senhor está recebendo esse sacrifício? Será que o Senhor está recebendo, então, os maus costumes, a forma de dar esse sacrifício, de cultuar ao Senhor, tem que ser de uma forma correta. E eu creio fielmente que o Senhor ele tem falado conosco porque Ele quer que verdadeiramente nós crescemos mais e mais na palavra dEle. Que a gente venha ser abençoado e que essa palavra venha nos dar sabedoria para que a gente possa verdadeiramente dar o culto como Ele quer, apresentar o culto como Ele quer, a adoração como Ele quer. Muitas das vezes podemos estar apresentando uma adoração conforme nós achamos, né, irmãos? Então, que a palavra do Senhor venha nos instruir verdadeiramente. Salmos 54:6 fala: eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque o Senhor é bom. Por que eu ofereço sacrifício para o Senhor? Porque Ele é bom. Por que eu sirvo ao Senhor? Porque Ele é bom. E o Senhor, Ele é bom. Então, verdadeiramente, voluntariamente, eu ofereço sacrifício ao Senhor. Precisamos apresentar a nossa vida ao Senhor com gozo, vida consagrada em louvor, e uma vida e voluntariamente. Se servir ao Eterno está sendo aqui um peso, um fardo, tem algo de errado e o Senhor não irá receber a nossa oferta. Lembra que para estar na presença dele não pode ser de qualquer maneira. Devemos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, pois o mundo nos oferece o quê? Muitas coisas que não agradam ao Senhor. A gente tem que cuidar, meus irmãos, dos nossos olhos, o que nós estamos olhando. Nós temos que cuidar daquilo que nós estamos ouvindo. A nossa boca, do que nós estamos falando. São os maus costumes também, né? E o Senhor tem nos corrigido para que a gente possa crescer mais e mais, que a gente possa apresentar esse culto racional. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, de 4-5, fala que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, no desejo carnal, como quem? O gentio, como o mundo, que não conhecem a Deus. Nós conhecemos por meio de Yeshua HaMashiach. O Senhor nos deixou as instruções, a palavra dele. E a gente deve possuir esse vaso santificado, ou melhor, separado. Nós temos que ser separado desse mundo. Ser santo, ser separado, melhor assim dizendo, não é isso? Não podemos amar o mundo mais do que amamos ao Senhor. O Senhor conhece o nosso coração e Ele sabe onde está o nosso amor. E Yeshua falou que não penseis que vim trazer o quê? Paz à terra, eu vim trazer o quê? Espada. Se você ama mais teu pai, tua mãe, se você ama mais o jogo de futebol, se você ama mais a tua vida lá fora, o teu trabalho, se você ama mais o seu dinheiro, se você ama mais os seus bens, não é digno dele.
não é digno de Yeshua. Então, verdadeiramente, nós temos que analisar o nosso coração, porque o nosso Deus conhece o coração de cada um de nós. E Ele sonda, e Ele sabe. Meu exterior pode estar de uma forma, mas o meu coração, o Senhor conhece. Eu posso olhar para cada um que está aqui e só ver o exterior, mas o coração o Senhor está vendo. O Senhor sabe como você entrou dentro dessa congregação. O Senhor sabe como está o teu coração. Ele sabe como está a sua mente. Ele sabe como que você está adorando, se seu amor diante dele é verdadeiro. É o nosso culto racional. Ofereça o seu corpo como sacrifício. Isso é o culto racional. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios, meus irmãos, 4, 17, 18 fala: assim eu lhe digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos, e eles estão obscurecidos no seu entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Que possamos, meus irmãos, viver diante de Deus, afastado das práticas desse mundo, mantendo aqui o nosso coração puro e mantendo uma comunhão verdadeira um com os outros e apresentando ao Senhor um culto racional e verdadeiramente analisando a nossa vida para que verdadeiramente o Senhor receba esse sacrifício de louvor, de adoração. Meus irmãos, não falo tanto igual o Rafael, mas amém. Ela a palavra que eu tinha para falar com os irmãos. Glória a Deus, meus irmãos. Amém. Shabbat shalom. Tá vendo? Tem que espremer para sair o azeite, senão não sai o azeite. Ó, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus. Entenebrecido no entendimento é por falta de entendimento da palavra. É por isso que esse termo, às vezes, a pessoa não entende. Entenebrecido é enegrecido, né? Você não tem entendimento da palavra, escurecido, né? Separado da vida de Deus por causa dessa ignorância da palavra, né, que há neles, pela dureza do seu coração. Então, a gente percebe isso dentro da igreja, porque no mundo tem mesmo, mas dentro da igreja